Então, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos iniciar hoje a nossa 21ª aula do estudo do curso preparatório do Espiritismo, da Federação Espírita. E já estamos numa reta final, hoje será a 21ª aula e são 24. Então, logo nós estaremos finalizando e iniciando o primeiro ano do curso básico. Quem tiver interesse em participar, envia no privado o nome completo, o número do WhatsApp e o endereço de e-mail. Eu peço desculpas por estar hoje com a câmera fechada, minha câmera está com um probleminha, então vamos fazer assim com a imagem da foto mesmo. E como sempre, nós iniciamos a nossa aula pela correção dos exercícios da aula anterior. Então, vamos partir para a correção da aula 20. Nós temos aqui a primeira questão. Sinteticamente, quais são as 3 grandes revelações? Gostaria de fazer, Cecília? Eu respondi assim: as 3 grandes revelações são a ideia do Deus único, a vida futura e o cristianismo redivivo. A ideia do Deus único, ela foi trazida por Moisés, que simboliza a primeira revelação. Então, normalmente, quando a gente fala em primeira revelação, a gente faz uma referência a Moisés. E aí, entrando no mérito da principal contribuição do Moisés, além dos 10 mandamentos que ele trouxe lá no Monte Sinai, a gente costuma dizer que ele combateu o politeísmo e trouxe a ideia do Deus único, já preparando o caminho de Jesus. Mas, em termos de resposta, a correlação da primeira revelação foi o Moisés, que simboliza a primeira, A segunda, você falou o que mesmo? Do cristianismo, Eu coloquei a segunda vida futura. Ah, tá. Então, a segunda revelação, a gente sempre faz uma referência a Jesus. Que Jesus, como foi dito na aula passada, ele não veio destruir a lei que Moisés trouxe, mas sim acrescentar a lei do amor. Então, ele tirou aquela ideia de que Deus era um Deus punitivo, cruel, que castigava, que Moisés ensinou as pessoas assim na primeira revelação, porque era necessário devido à violência aos instintos daquela época, Então, as pessoas obedeciam com receio de serem castigados por Deus. E aí, então, Jesus veio trazer a visão do pai amoroso, do pai que perdoa, que dá outra oportunidade, além de todas as outras lições que ele trouxe no sentido da conscientização de que você pode construir o seu futuro melhor, ou seja, vale a pena você ser bom e seguir a lei do amor, porque há uma promessa de vida melhor. Então, Jesus significaria a segunda revelação. E a terceira, o que você pôs mesmo? Cristianismo redivivo. Sim, a terceira revelação é o cristianismo redivivo, que é um dos aspectos da doutrina espírita. Mas, em termos de resposta, a gente sempre diz que a terceira revelação, ela veio através do Espiritismo, que trouxe o cristianismo redivivo. Então, Moisés, primeira revelação, trazendo a ideia do monoteísmo, e Jesus, a segunda revelação, trazendo a lei do amor, as leis de Deus e o Pai amoroso, e o Espiritismo, terceira revelação, como consolador prometido por Jesus naquela época, que traz o cristianismo redivivo, ou seja, depois de 1850 anos, ele veio para reavivar à luz dos espíritos a questão do cristianismo, que são os ensinamentos de Jesus na sua essência. A segunda pergunta: por que o cristianismo é o consolador prometido? Gostaria de fazer, Selma? Olha, tá com problema. Só aperta e não vai. Agora foi. Tá. Por que o Espiritismo é o consolador prometido? O Espiritismo, também conhecido como a terceira revelação,
é visto pelos espíritas como cumprimento da promessa de Jesus sobre a vinda do Consolador, que seria o Espírito de verdade, capaz de guiar os homens à verdade e ensinar todas as coisas. Jesus, em seus ensinamentos, afirmou que o Consolador viria para relembrar o que ele havia dito, trazer novas revelações e permanecer com seus discípulos para sempre. Tá certo. Muito bem. A terceira, o que caracteriza a revelação espírita? Gostaria de fazer, Silvia? Posso fazer a quarta? Isso aí está muito grande. Tá, então eu vou fazer a terceira. O que caracteriza a revelação espírita? O espiritismo, no seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, responde aos mais diversos questionamentos humanos, fazendo o homem compreender de onde vem, para onde vai e o que está fazendo na Terra. Enfim, desvela-lhe sua natureza, sua origem e sua destinação, preparando-o para viver melhor suas próximas encarnações. Finalmente, revela o conceito mais avançado de Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Esclarece que não podemos conhecer a natureza íntima do Criador, mas aponta alguns de seus atributos, que nos mostram sua justiça e sua bondade, presentes em toda a criação. A quarta, então, Silvia, o que significa colocar a candeia debaixo do alqueire? Eu respondi assim: esconder ou ocultar algo valioso, como conhecimento ou talentos, em vez de compartilhar com os outros, onde Jesus compara a luz que ilumina a casa e um ensinamento que não deve ser escondido, mas sim divulgado para que todos possam se beneficiar. Muito bem. A quinta questão, por que devemos procurar ser criaturas que buscam o aperfeiçoamento para se tornar mais uma luz no mundo? Gostaria de fazer, Cecília? Eu respondi assim: devemos buscar o aperfeiçoamento a fim de nos tornarmos luz ao mundo. Ou seja, ser auxílio fraterno na extensão dos benefícios divinos da fé. Muito bem, está ótimo. A sexta questão, na sua opinião, agora aqui já entra uma questão assim de cunho pessoal, né? Na sua opinião, como devemos proceder para fazer brilhar a nossa luz? Gostaria de responder, Silvia? Tá bom, vou responder. Trazer clareza à escuridão e atrair os outros para ter esperança que tudo pode melhorar. Todos os problemas passam. Ter indulgência com as pessoas. O que é isso? Muito bem. E você, Cecília? Eu respondi assim: trabalhando na reforma íntima, nos ligando à caridade, seguindo os ensinamentos de Cristo e amando o próximo. Muito bem também. E você, Selminha? Devemos ser a luz do mundo, porque a nossa vida, guiada pelos ensinamentos de Jesus, deve refletir a esperança e a verdade de Deus, iluminando o caminho para aqueles que estão nas trevas. Assim como o sol preserva e dá sabor, a luz ilumina e guia. E nós, como seguidores de Cristo, somos chamados a influenciar o mundo positivamente, mostrando o amor e a verdade de Deus através de nossas ações. Muito bem também. Como essa é uma questão dissertativa, se mais alguém quiser comentar a resposta, a Inês ou a Aline, fiquem à vontade. Se não, passamos para o próximo exercício. Então, vamos para o próximo exercício. Nós tínhamos aqui como frase de reforma íntima, né? Você dominará sempre as palavras que não disse. Entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Então, é como a gente vê naquela frase de internet, né? Que a palavra dita é como uma flecha que você, uma vez arremessada,
não tem mais retorno, né? Você não tem como fazê-la voltar. Então, quando nós temos algo a dizer em relação a uma situação, uma outra pessoa, a gente sabe, né, já comentou algumas vezes, que a nossa opinião, normalmente, ela diz muito mais respeito a nós do que ao outro em si. Porque tudo aquilo que a gente comenta está vinculado às nossas crenças, aos nossos valores, à nossa educação. Então, toda a nossa visão de mundo é fruto único e exclusivo nosso, de todos esses fatores, mas acrescido das nossas experiências reencarnatórias anteriores. Então, toda a nossa expressão, posicionamento, opinião, qualquer coisa que a gente vá fazer é sempre fruto disso. Por isso que é importante nós estarmos sempre trabalhando e refletindo na nossa reforma íntima, na nossa melhoria, para que essas nossas crenças, esses nossos valores, essa nossa opinião, essa nossa visão de mundo esteja cada vez mais pautada na lei do amor, da caridade, dos ensinamentos de Cristo, porque assim eles estarão mais condizentes com a caridade, que não é única como uma manifestação material, né? Quando a gente faz uma doação, seja de dinheiro, de alimento, nós estamos praticando a caridade, sim. Mas a caridade mais difícil de ser praticada é a caridade moral, que é exatamente o desafio da convivência entre nós e as pessoas que nos relacionamos, independente de ser no trabalho, na escola, nos amigos, na sociedade, ou até mesmo no nosso núcleo familiar, que é onde geralmente despontam as nossas principais diferenças, né? Porque ali estão as pessoas com quem nós temos mais situações a alinhar, a modificar, a transmutar, né? Amizades, inimizades, amores, porque são poucos, infelizmente, os nossos relacionamentos de afinidade. Normalmente, os nossos relacionamentos são de ajustes mesmo, né? Então, sempre se torna um pouquinho mais difícil a nossa convivência justamente com aquele que é um pouquinho mais próximo. E aí, essa questão da palavra, quando você pensa que, obviamente, é aquilo que vai dentro do seu coração, mas você não chega a verbalizar, então você terá sempre domínio sobre aquela situação, porque não foi a palavra proferida. No entanto, quando você verbaliza, aí é como a flecha que você soltou e que não tem mais como retornar, aí você vai ficar necessariamente subordinado ao que você pronunciou, ao resultado que aquilo causou em onde foi direcionado, seja situações ou pessoas, né? E, obviamente, nós ficaremos subordinados às consequências daquilo que dissemos. Se for coisas boas, que nutrem as pessoas, que pregam o amor, as consequências serão benéficas e voltará para nós em dobro, como amor e manifestação de carinho que a gente atingiu no coração do outro. Porém, se essa nossa manifestação não foi nessa linha, o retorno, o direcionamento e a volta em dobro, ela acontece da mesma forma. Por isso é que nós estaremos sempre subordinados às coisas que nós pronunciamos. Então, essa frase de reflexão da reforma íntima é para se posicionar em relação à sua atividade, ao que você tem feito, no ambiente em que você está inserido, dentro dessa ótica que nós acabamos de comentar nesse momento. Então, algumas pessoas já me enviaram no privado, eu já respondi. Aqueles que desejarem podem enviar. Os que não quiserem enviar e não quiserem comentar nesse momento durante a aula, seria bom que fizesse essa reflexão, de preferência que adotasse num caderno, que dissertasse a respeito do seu posicionamento,
porque essa reflexão, quando nós colocamos ali em primeira pessoa, né, que você coloca eu faço, eu digo, eu aconteço, ela tem um peso muito maior do que quando normalmente nós usamos termos como nós, a gente, normalmente faz e coisas assim. E essas reflexões podem não parecer, mas ao longo do tempo, dos meses e dos anos, elas vão moldando o nosso caráter, o nosso posicionamento perante o mundo, porque a gente faz muita coisa no automático e vai passando batido. E quando nós temos que parar, meditar, refletir, fazer um exame de consciência, para colocar no papel como eu tenho agido, o efeito é outro, é muito benéfico. E aí, mesmo que você nunca entregue, faça, guarde, releia, daqui um tempo, para você mesma ver que naquele momento em que você estará relendo, o seu posicionamento é outro, porque você caminhou muito e nem se deu conta. Então, com isso nós concluímos os exercícios da aula passada, podemos passar para a aula propriamente dita. Alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta? Ok, então vamos lá. Colocar aqui para compartilhar a tela. Bom, então já está compartilhando aí direitinho, né? Vamos iniciar a nossa 21ª aula do estudo do curso preparatório do Espiritismo, onde nós teremos na parte A, o Espiritismo na atualidade, na parte B, os trabalhadores da última hora. E na parte C, as atividades que normalmente nós temos, né? Então, nós temos aqui o primeiro slide da parte A, onde nós temos aqui a visão do mundo, com o título Atualidades Espíritas, e começamos com: depois de séculos de obscurantismo religioso e do dogmatismo imposto, consciências amadurecidas começam a despertar em busca de solução para os seus problemas transcendentes. Nos dias de hoje, vê-se um surto desenfreado de seitas e doutrinas que procuram atender aos espíritos inquietos, sedentes de novas luzes. Então, nós vimos que durante em que a religião, principalmente as dogmáticas, como nós já estudamos em aulas anteriores, pregaram as coisas de uma forma como se devemos aceitar no primeiro momento, não podemos contestar, porque são dogmas, e porque é assim, é dessa forma que está escrito no Velho Testamento, no Novo Testamento, e é assim porque Deus quer, e coisas parecidas. Então, as pessoas foram assim se direcionando, como diz no vulgar, como um gado, né? E a partir do momento em que se começa um despertar com a globalização, com o maior acesso à informação, às literaturas, e principalmente depois do advento da terceira revelação do Espiritismo, houve uma conscientização maior no sentido de começar a olhar do lado e começar a questionar a mesmice ou a ausência de resposta de que muitas religiões fizeram ao longo dos anos, né? Por isso é que cita aqui o obscurantismo religioso e o dogmatismo. Então, por essa questão, começaram a surgir
uma porção de seitas ou conceitos espiritualistas no sentido de esclarecimento ou mesmo no sentido da elucidação através de um ganho de muitas coisas que a gente vê hoje por aí, né? Você pensa em ter ou fazer determinada situação e aí você vê que tem sempre alguém que vai ser uma espécie de coach para te encaminhar, que vai te vender algum tipo de curso, que vai resolver todos os seus problemas, que vai te trazer a solução que você tanto procurou e que tem a resposta às suas dúvidas, né, transcendentais, como diz aqui, e acaba que existe um grande comércio por trás dessas coisas. Não só nisso, como também em muitas outras práticas, que, quando sérias, são interessantes e até reveladoras, se a pessoa tiver uma boa egrégora, se for bem assistido pela espiritualidade, pode ser até interessante, muitas coisas que a gente vê, no quesito, entre aspas, de adivinhação, né? E muitas vezes a gente pode participar de tarô, búzios, cartas, enfim, todas essas outras questões. Mas aí tudo vai de onde e com quem. E aí, continuando, há um inegável interesse pelo fenômeno, como resposta a velhas questões filosóficas, sem qualquer consequência de ordem moral. Nesse diapasão, vê-se um crescimento do espiritualismo no mundo, redescobrindo velhas práticas como roupagem moderna. Presas ao imediatismo da vida material, as criaturas especulam em todos os campos possíveis no encalço de fórmulas mágicas ou de revelações fantásticas que lhes atendem os anseios da curiosidade vã. Quando se trata do comportamento humano e das suas consequências morais, o homem ainda se reserva o direito de não esmiuçá-lo, conservando-se como era e como pretende continuar sendo, protegido pelos mecanismos de defesa da sua personalidade. A nova ordem de coisas custa penetrar nos corações mais endurecidos. Então, aqui está falando a respeito desse crescimento do espiritualismo no mundo, mas sem a questão do cunho moral. Ou seja, quando se trata de você ter alguma ênfase no sentido de melhoria, sempre existe uma maior resistência por parte das pessoas. Porque todo mundo gosta de permanecer na sua zona de conforto, naquela mesmice, né, de como as coisas são feitas, são executadas. Então, eu sei que isso daqui em mim pode melhorar, mas vai dar muito trabalho, eu vou ter que me desgastar com muita gente, né, porque toda mudança existe também uma questão de opções. Você começa a mudar, você começa a alterar a sua energia, então vai ter muitas coisas que não vai mais fazer sentido para você. Lugares, pessoas e coisas. Então, as suas preferências, muitas vezes o seu círculo social vai mudar. Isso quando você faz de boa vontade, mas muitas vezes a própria pessoa não tem essa predisposição de fazer alguma coisa nesse sentido. Tanto é que, olhando na literatura kardecista, vocês vão achar como definição de uma pessoa que se diz espírita o compromisso com a reforma íntima. Ou seja, aquele que não se compromete, que não se exercita e não tenta, não está a caminho com a sua melhoria moral, espiritual, o seu crescimento, a sua reforma íntima, não é considerado espírita de fato. Aí você entra na parte de que você é espiritualista, você tem afinidade, você gosta de muitas coisas, mas não receberia, entre aspas, esse conceito de espírita se você não está comprometido com a sua melhoria moral e espiritual enquanto encarnado. E aqui nessa conclusão, né? A nova ordem de coisas custa penetrar nos corações mais endurecidos, é uma grande verdade. A gente nota, muitas vezes, né, pessoas que são assim, isso não é crítica, tá, gente?
É só uma constatação e, com certeza, outras pessoas mais elevadas poderão estar com essa mesma constatação com relação a qualquer um de nós e comigo mesma. Mas é uma pessoa, assim, bastante sociável, uma pessoa que cumpre seus deveres, alegre, etc. e tal. Mas quando se trata de determinadas situações, pessoas, conceitos e ações, você nota a resistência. A pessoa está disposto a perdoar, está disposto a dar uma nova chance, a ser mais flexível em determinadas coisas, mas até a página 2. A partir da página 2, ela já não consegue mais fazer. Então, para tudo existe uma limitação, porque a partir dali, a pessoa não é capaz de rever suas crenças, de rever o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua vaidade, o próprio respeito com relação ao estágio de evolução moral e espiritual em que cada um que convive com ele está. E esse respeito gera uma compreensão maior. Porque num grupo familiar, por exemplo, tem pessoas que já estão um pouquinho mais adiantadas, vamos supor, no quesito de boa vontade. Outros não. Entretanto, estão mais adiantados no quesito de concessão de perdão, por exemplo, e outros não. Então, quando a gente começa a ver a fragilidade humana, aquilo que você um dia teve dificuldade, que hoje está melhor para você, e que naquele momento é o teu conhecido, é o teu irmão que está passando ainda por aquela resistência de coração naquele quesito, vocês têm uma empatia maior, uma compreensão maior, uma aceitação maior, porque aceitar não significa concordar. São coisas exatamente diferentes. Você pode aceitar, você pode respeitar a forma e a visão de mundo de uma pessoa, e isso não significa que você concorde. E aí, no próximo slide, o Espiritismo, porém, como Consolador prometido por Jesus, surge no horizonte humano como um oásis em meio ao universo da desinformação e da desesperança, oferecendo ao homem o conhecimento da verdade, que liberta e eleva o espírito. Enquanto muitos ainda permanecem presos aos modismos, buscando soluções imediatistas para problemas enraizados na personalidade, desde longa data, e aderindo a práticas místicas do passado, com roupagem moderna, o espiritismo nos tempos modernos é, sem dúvida, a reviviscência do cristianismo em seus fundamentos mais simples, como enfatiza Emmanuel, mostrando ao homem que ele é interexistente, isto é, aquele que vive entre os dois mundos, oferecendo novas oportunidades de realização, por alterar-lhe o panorama das cogitações mentais. A sobrevivência além da morte já não encerra a criatura nos círculos intransponíveis do céu, inferno e purgatório. A pluralidade dos mundos habitados, da mesma forma, não prende o espírito nas teias incompreensíveis da mesquinha problemática planetária. O diálogo entre vivos e mortos alarga o universo do conhecimento e preserva os laços afetivos bem formados. Então, aqui deixa claro toda essa questão do quesito de consolação que o Espiritismo trouxe como consolador prometido por Jesus. Porque à medida que ele esclarece, o conhecimento e a verdade liberta e eleva realmente o espírito, porque através do entendimento você consegue compreender melhor as leis que regem o mundo material e o mundo espiritual, o consolo de que você está construindo um amanhã melhor, o consolo de que os seus laços afetivos não se perdem com a partida para o plano espiritual, nem sua e de nenhum ente querido, que existem vários mundos habitados, que nós não estamos sozinhos, que a nossa sobrevivência após a morte não tem aquele quesito destinado e fatídico de que eu vou para o céu ou eu vou para o inferno.
ou eu vou para o purgatório. E essa questão da gente ter o entendimento de que nós somos espíritos eternos, passando por uma experiência terrena de aprendizado para o nosso crescimento moral e espiritual, e que, durante o descanso do nosso corpo físico, nós temos o desdobramento do nosso perispírito, onde nós voltamos para a nossa morada no plano espiritual, vamos para lugares de auxílio, de aprendizado, vamos rever entes queridos, vamos, como espíritos, respirar mais livremente fora da roupagem pesada carnal que está ali descansando, o ambiente que é, de fato, a nossa verdadeira casa. Então, esse é o conceito de interexistente, né? Porque a gente consegue transitar, mesmo que não nos lembremos disso, entre o mundo material e o mundo espiritual enquanto dormimos. E todas essas questões, ela traz luz, traz consolo, traz esperança, traz fé. E a gente sabe que nada acontece por acaso e que o nosso esforço nunca é em vão. Os sofrimentos não são senão nódulos temporários na cadeia da evolução, dissolvidos pelo trabalho digno e pelo conhecimento de si mesmo, que levam o indivíduo a harmonizar-se definitivamente com os imperativos da lei divina. O princípio da reencarnação passa a ser entendido como a chave que abre as portas da existência a todos quantos desejam ardentemente atingir a perfeição, a que todos estamos destinados pela justiça e o amor divino. Hoje, encontramos na literatura espírita toda a sorte de recursos para a renovação necessária, a começar pelas obras da codificação. No Evangelho, o roteiro para a solidificação do comportamento fraterno cristão. Em O Livro dos Espíritos, os princípios filosóficos para a fortificação do pensamento bem formado. Em O Livro dos Médiuns, a prática mediúnica à luz da fenomenologia perispíritica. Além disso, a obra de Francisco Cândido Xavier, com mais de 400 títulos, surge como um indispensável complemento para o conhecimento do espírito imortal. Mormente, com as mensagens dos espíritos André Luiz e Emmanuel, da pena mediúnica ainda, cumpre ressaltar a obra de Divaldo Pereira Franco, composta de muitos títulos editados por Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Vitor Hugo e muitos outros espíritos. Não bastasse todo esse manancial de bênçãos, há ainda o trabalho dos clássicos como Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion e Ernesto Bozano, entre os mais notáveis. Então, aqui faz uma menção geral sobre todas essas obras, com tanto conhecimento que a gente pode estar ampliando, e fazendo uma luz aqui sobre a questão da reencarnação, como uma constante nova oportunidade de crescermos espiritual, moral, intelectualmente, e de atingirmos, de acordo com o nosso empenho, em cada uma dessas experiências, chegarmos um pouquinho mais rápido ou não ao quesito de espírito puro, né? Que todos nós seremos um dia. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento, mas todos nós seremos um dia. E saber se chegaremos lá é uma grande consolação, né? E o livre-arbítrio está aí para que a gente possa fazer escolhas. Só que a cada escolha há uma consequência. Então, que façamos boas escolhas. Autores contemporâneos devem ser lembrados também. Hernani Guimarães Andrade, Jorge Andréa, Hermínio Miranda, Richard Simonetti, Paulo Alves Godoy, José Herculano Pires, Manuel Pelicas, São Marcos e outros. Nos dias atuais, vê-se ainda o surgimento de novas práticas que se colocam dentro do vasto círculo da fenomenologia do espírito, entre as quais destacamos a TRVP, que é a terapia regressiva de vidas passadas, a TCI, que é transcomunicação instrumental,
que auxiliam na elucidação de algumas questões da competência da doutrina consoladora. Todavia, urge o estabelecimento de recursos para a ordenação justa das manifestações que dizem respeito à nova ordem de princípios que se instalam vitoriosos na mente de cada um, adverte Emmanuel. Hoje, tem-se a necessidade da unificação do espiritismo em torno do ideal do ensino espírita, do aprendizado da doutrina, principalmente no que diz respeito ao Evangelho de Jesus, com a prática da caridade e do amor ao semelhante. Congressos mundiais ou internacionais vêm sendo organizados com essa finalidade, no Brasil e na Europa. É um fato histórico de grande significado. Inclusive, Divaldo Franco teve uma contribuição muito grande com relação às viagens que ele fez, às palestras que ele realizou ao redor do mundo, para a consolidação da doutrina espírita também em outros continentes, né? E essa necessidade da unificação do espiritismo em torno do ensino é uma grande verdade, porque é como eu disse anteriormente, né, quando se trata de reforma íntima, de estudo, nem todo mundo está disposto a fazer. Tem muita gente que é espírita no sentido de comparecer ao centro, assistir a palestra, tomar um passe, fazer um tratamento, depois ficar um período aí sem necessidade, e aí volta para fazer um novo tratamento. Então, não são todos que querem realmente a transformação através do estudo. E sem o estudo, essa transformação fica mais difícil, porque o estudo nos leva à reflexão, nos leva à troca, e faz com que a gente consiga dar um passo um pouquinho maior nesse sentido. Então, faz toda a diferença. E se o espiritismo é a fé raciocinada, como raciocinar sobre algo que desconhecemos? Não faz muito sentido. Então, é imperioso que tenhamos o conhecimento. E aqui, dando uma pincelada com relação à terapia regressiva a vidas passadas, é uma terapia que traz benefícios para algumas pessoas, mas ela deve ser feita com bastante critério, porque quando você é movido apenas pela curiosidade, pela especulação, e não pela necessidade de fato de alguma situação que vai te trazer benefício de crescimento moral e espiritual, você pode, às vezes, através da lembrança da vida passada, acordar determinadas traumas e situações que estavam ali, com a bênção do esquecimento do passado, e através da lembrança, abrir, de certa forma, uma sintonia com situações e pessoas que podem estar te gerando algum sentimento de culpa ou algo nesse sentido, abrindo a porta para que possíveis desafetos que estão no plano espiritual à nossa procura possam nos reencontrar com maior facilidade. Então, tem que ser feito com bastante critério, com necessidade de fato e com vistas ao bem, à melhoria, e não o contrário. Até porque, com o esquecimento, o nosso mérito em conviver melhor com determinadas pessoas é inegavelmente maior, né? Porque você não se lembra que você, de certa forma, pode ter algum compromisso negativo com relação àquela pessoa, oriundo da sua atitude, e então, você não se lembrando e tendo uma atitude melhor em relação àquilo, indica de fato uma transformação. E quando você se lembra, é motivado apenas pela lembrança. Não deixa de ser uma melhoria, mas não é 100%. E com relação à transcomunicação instrumental, para quem não sabe, nunca viu nada aí na mídia, é com relação àquela comunicação com o plano espiritual através de instrumentos. Então, quem tem a prática e busca esse tipo de comunicação,
tem aparelhos ligados de áudio ou vídeo em determinadas frequências aleatórias, e fica aquela questão assim como uma rádio não sintonizada, fora do ar, tudo cheio de chumbo, e vai gravando. E num determinado momento, você consegue captar em alguma interferência ou frequência uma voz, uma fala, uma frase que vem do plano espiritual. Há literaturas que dizem que em algum momento do futuro nós teremos a facilidade de fazer uma ligação de vídeo com as pessoas no plano espiritual de uma forma límpida e clara, como fazemos hoje vídeos com os nossos amigos encarnados nas redes sociais, né? Então, isso seria uma evolução muito grande da transcomunicação instrumental. Se o Espiritismo começou com a curiosidade, causada pela estranheza dos fenômenos, e passou para a fase do raciocínio e da filosofia, é chegado o terceiro momento, da aplicação e das consequências. Já superamos a etapa da fé cega e chegamos ao porto seguro da fé raciocinada, sob as claridades inegáveis de um novo tempo. Não basta conhecer o Evangelho, é preciso praticá-lo. Não é suficiente ter os exemplos de Jesus na memória. É imprescindível inscrevê-los no coração e segui-lo além dos limites do tempo. Então, com isso, nós concluímos aqui a parte A, e eu gostaria de saber se alguém quer perguntar alguma coisa, se tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação, se passamos para a parte B. Então, vamos à parte B. A parte B, ela é toda formada com relação à parábola dos trabalhadores da última hora. E aí, vamos à parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã, saiu a assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo feito com eles o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. Saiu ainda pela 3ª hora e viu estarem outros na praça, ociosos. E disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outras vezes pela 6ª e pela 9ª hora do dia, e fez o mesmo. E tendo ainda saído a 11ª hora, achou outros que lá estavam também desocupados, e lhes disse: por que estáis vós aqui o dia todo ociosos? Responderam-lhes eles: porque ninguém nos assalariou. Ide então vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram ajustados na hora 1/10, recebeu cada um o seu denário. E chegados também os que tinham ido primeiro, o seu denário. E chegados ainda os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que 1 denário cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualastes conosco, que aturamos o peso do dia e do calor.
Porém ele, respondendo a um deles, lhe disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não concordastes comigo no preço de 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também este último tanto como a ti. Não é lícito fazer o que quero? Acaso teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Pois muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16 e capítulo 22, versículo de 1 a 14. A parábola dos a parábola dos trabalhadores da última hora, consideramos que nesta parábola, entre outras coisas, o mestre aproveita para mais uma vez admoestar os homens sobre o seu inveterado costume de reparar sempre demais nas coisas que dizem respeito aos outros do que cuidar das que lhes são próprias. Estamos sempre prontos para superavaliar o nosso próprio mérito e subestimar o merecimento alheio. E parece-nos injustiça que os outros recebam mais ou tanto quanto nós, por um serviço que, na sua opinião, executamos tão bem ou melhor do que eles. Avaliando o nosso próprio valor, somos invariavelmente levados a exagerá-los perante o mundo, em detrimento do valor real que muitas vezes possui o nosso semelhante. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, a questão que nós comentamos anteriormente, né? Com relação ao nosso julgamento, que diz muito mais respeito sobre nós do que aos outros, porque está todo cheio das nossas crenças. Por isso, Jesus, conhecedor profundo de nossas fraquezas, ministra-nos lições que nos alertam e nos obrigam a considerar melhor o nosso procedimento, ajudando-nos a aceitar sem revoltas e sem murmurações tudo o que nos couber na vida, pois recebemos sempre o que melhor nos serve e de acordo com o nosso merecimento. As reiteradas vezes que o pai de família, durante as várias horas do dia, desde o amanhecer até a última hora, sai para convidar e assalariar novos trabalhadores, devem significar para nós a constância com que somos chamados a realizar a nossa tarefa, e o pagamento sempre de acordo com o nosso esforço, perseverança, dedicação, nem sempre proporcional ao tempo gasto para executá-la. Simboliza as conquistas definitivas que vamos fazendo em busca do nosso aperfeiçoamento no caminho da evolução. Então, aqui, eles estão relacionando o que nós devemos extrair como ensinamento dessa parábola, fazendo uma equiparação, né, com relação a como julgamos o mérito do outro, porque sempre acreditamos que o nosso esforço, o nosso desempenho e as coisas que viemos a realizar têm um peso maior, têm um maior valor, o nosso sacrifício, a nossa desenvoltura sobre a nossa ótica, via de regra, é sempre maior. Porém, somente Deus consegue visualizar o que vai dentro do coração de cada um. Então, se eu trabalhei o dia inteiro, ou seja, estou uma vida inteira, mesmo que eu esteja dentro da doutrina espírita, nasci num berço espírita, desde pequena, estou lá na evangelização, estou frequentando com os meus pais, estou participando da mocidade, estou fazendo aí os cursos que nós estamos fazendo, e aí eu vou colaborar com os trabalhos, o voluntariado, alguma coisa assim. O fato de eu estar
uma vida inteira, em número de anos, integrada dentro, pertencente a uma casa espírita e alguns dos seus trabalhos, isso não significa que dentro do meu coração, dentro da minha intimidade, eu tenha de fato acolhido no meu dia a dia, nas minhas atitudes, na ressonância que precisa existir entre sentimento, pensamento, fala e atitude, coesas com aquilo que eu estou interiorizando dentro dos ensinamentos de Jesus. O fato de ter anos de experiência nesse sentido de trabalho não significa que eu passei grande parte da minha vida nesse esforço de ser uma pessoa melhor, que a minha boca e o meu coração e o meu pensamento estejam condizentes com a minha atitude. Então, muito embora a sociedade olhe e fale assim, olha, ela trabalha tantos anos naquela casa espírita, é uma pessoa boa, temente a Deus, tem a prática da caridade, mas somente Deus sabe o que vai por dentro, né? Enquanto que, digamos assim, que uma outra pessoa, na metade da vida, ou na terceira parte da sua vida, não importa quando, se foi na fase adulta, se foi na maturidade, se foi nos últimos anos da sua existência, como aconteceu com Kardec, né? E Kardec sempre foi um homem culto, estudado, mas ele era materialista, ele não tinha religião, não professava religião. E todo o trabalho que ele fez e que repercute na vida de todas as pessoas até os dias de hoje foi nos últimos 10 anos da sua existência. Então, tudo que ele aprendeu, que ele desenvolveu em termos de vida material, serviu para paliar o perfil que ele teria para conduzir a codificação de uma forma adequada, como alguém que não se deixava levar pela crença, a partir da resposta que a espiritualidade dava. Então, ele organizou como um professor, como uma pessoa estudada, como um metódico, e sempre buscando colocar à prova tudo aquilo que lhe era passado. Então, ele tinha aquele perfil ideal e foi chamado a desenvolver esse trabalho nos últimos 10 anos da sua reencarnação, tendo partido para o plano espiritual, ainda deixando obras inacabadas. Então, essa correlação nos faz pensar se, independente da época que a pessoa abraça, essa renovação, esse trabalho, essa melhoria, essa reforma íntima, essa espiritualização da sua vida, foi como na parábola do trabalhador da última hora. Se foi na 1ª hora, se foi na 3ª hora, na 4ª, na 5ª hora, em contrapartida àquele que permaneceu o dia todo, e o trabalhador da vinha, representando aqui Deus, ele deu o salário que ele julgou compatível com o esforço de cada um, com a dedicação de cada um, com aquilo que ia no interior da pessoa e que o outro, vendo o número de horas trabalhado, não tinha condições e nem capacidade de poder mensurar. Então, essa é a simbologia com relação à nossa vida e com relação a essa parábola dos trabalhadores da última hora. Em face de orgulho que caracterizava as classes elevadas dos judeus daquela época, objetivava o mestre, com a sua doutrina, abater aquele sentimento mau, ao mesmo tempo que animava os esforços das classes menos favorecidas, enchendo de esperanças e de coragem os pecadores que se arrependiam, mostrando-lhes ainda que a questão não era classe, nem de culto ou de nacionalidade, mas sim de trabalho para obter merecimento recompensado e encorajado, igualmente, os trabalhadores que tardiamente adquiriram o conhecimento das verdades evangélicas. Com muito mais propriedade ainda,
pode a parábola ser explicada através da lei da reencarnação, sendo então fácil aceitarmos a aparente desproporção da paga, visto tratar-se, no caso, de caminheiros da eternidade em diferentes estágios evolutivos, uns mais e outros menos, realizações trazidas do passado e portadores, portanto, de necessidades diferentes. Da mesma forma, se esclarece porque haverá primeiros que serão últimos e últimos que serão primeiros, pois o que decidirá será a maneira como caminharmos, isto é, se nos esforçamos para frente, em linha reta, seremos os primeiros. E no caso contrário, se tomamos atalhos tortuosos, seremos os últimos. Não obstante, pudéssemos ter sido dos primeiros a iniciar a marcha e a adquirir os conhecimentos. Igualmente, muitos serão chamados de cada vez, e todos serão chamados no curso dos tempos. Mas como é sempre muito grande o número de recalcitrantes e retardatários em relação aos obedientes e diligentes, acontece que poucos são os escolhidos de cada vez. Então, fica bem clara a explicação também dessa parábola sobre a ótica da lei da reencarnação, né? Eu posso ser, digamos, um espírito mais antigo, ter tido mais oportunidades reencarnatórias, consequentemente ter angariado um pouco mais de conhecimento em relação a um outro espírito que não teve tantas experiências assim, e, consequentemente, numa nova encarnação, já trazer alguns méritos, alguns benefícios adquiridos e não ter a necessidade de trabalhar o dia inteiro na vinha para receber aquele mesmo denário do que um outro que passou o dia todo lá sobre o sol causticante, né? Então, a reencarnação, ela coloca cada um num patamar de acordo com a sua evolução moral. Necessariamente duas pessoas que possam ter o mesmo tempo, digamos assim, a mesma idade espiritual, mas um seguiu mais pelo caminho reto e aprendeu um pouco mais nas suas experiências, enquanto o outro seguiu por caminhos tortuosos, né? E se atrasou um pouquinho nessa sua jornada, tendo a necessidade, então, do trabalho na vinha no dia inteiro. E aí, fecha aqui com chave de ouro, né? Quando explica que ao longo do tempo, ao longo da vida, muitos são os chamados. A gente sempre recebe algum tipo de chamamento para estar contribuindo de alguma forma na seara, de acordo com o nosso desempenho, o nosso aprimoramento, tudo isso em favor de nós mesmos, porque nós mais recebemos do que doamos. E todos serão chamados várias vezes ao longo da sua trajetória, ao longo dos tempos. Porém, como é muito maior o número daqueles que recusam, que deixam para depois, que vai sempre adiando uma tomada de vida diferente, são poucos os escolhidos, ou seja, são poucos aqueles que aceitam o convite e tomam essa caminhada a sério e que chegam a ter um desempenho adequado ao ser, entre aspas, o escolhido. Então, é isso que tinha que passar para vocês com relação à parte B. Eu gostaria de saber se alguém quer fazer algum questionamento, alguma colocação, tem alguma pergunta. Gente, o que está acontecendo que ninguém pergunta mais nada? Iriane, eu vou explicar o que está acontecendo, para mim, pelo menos. Tá muito filosófica essas partes. Ah, entendi. Entendeu?
Não tem mais, tipo, igual o começo, que a gente entendia do perispírito, espírito, não tem conceito, é coisa pra gente ficar pensando o dia inteiro. Aí eu Então, não tenho tá. nem pergunta, é tão complexo que eu não tenho nem o que perguntar. Mas então você acha complexo essas parábolas, Cecília? Eu acho mais fácil. Nossa, muito, eu fico dias pra entender, eu leio várias vezes. Mas você chega ao entendimento? Ah, sim, depois de muita leitura eu consigo entender. Quando eu vou fazer os exercícios. Os exercícios ajudam a fixar, né? Muito. Então, e você vê que Jesus ensinava através de parábolas as pessoas da época que não tinha o nosso nível atual, né, de inteligência, de moralidade, de entendimento. E ainda assim, a gente tem dificuldades em compreender determinadas passagens. Mas, volto a dizer, que depois de você ler trocentas vezes e você ainda tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem no privado que posso não responder na hora, mas eu sempre respondo. Então, essa parte aqui com relação à questão do evangelho como um todo, que é mais uma questão assim de meditar a respeito do ensinamento e ver a conclusão para calar fundo no coração. Vocês não têm feito perguntas porque acham mais difícil de conceituar o que está sendo dito no coração de vocês. É isso. Bom, eu particularmente sempre achei a parte do evangelho, que é essa que a gente está vendo, que a Cecília citou como filosófica, eu sempre achei mais fácil. Então, vocês vão gostar bastante dos assuntos mais profundos, né, que tem um pouquinho mais de complexidade, como estava no começo, e nós, na verdade, falamos de uma forma mais pincelada, né, e que depois, nos próximos cursos, falaremos de uma forma mais profunda. Mas, então, tá bom. Como vocês sabem, estou sempre à disposição, não se acanhem. Aí nós temos aqui na nossa parte C, o questionário, que são as 6 questões de fixação, que, como a própria Cecília bem disse, ajuda bastante a fixar o conteúdo, e é por isso que ele existe, né? Tem aqui as questões para a gente estar respondendo e estar verificando na próxima aula. E teremos aqui, então, a nossa próxima frase de reforma íntima. A parentela é um campo de aproximação jamais cativeiro. Qual é a sua percepção e atitude sobre isso? Aí essa frase foi extraída do livro Sinal Verde, lição 6, Experiência Doméstica, página 21. E com isso, então, nós concluímos o nosso capítulo de hoje. Deixa eu tirar aqui do compartilhamento de tela. Voltar ao nosso layout. E é isso, meninas. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam refletir a respeito da essência desses ensinamentos, porque na verdade, os conceitos evangélicos que Jesus nos trouxe, e sempre traz essa parte mesmo que, através de simbologia, de como deve ser o nosso posicionamento dentro do mundo. E qualquer coisa que vocês necessitarem, estou sempre à disposição. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a cada uma de vocês pela presença, sem a qual esse trabalho não seria possível de acontecer. E vamos, então, rogando a bênção de Deus sobre cada um de nós, que possamos ter uma noite tranquila, de refazimento, sob a proteção de Deus e muitas bênçãos. Mais uma vez, obrigada e um beijo grande no coração de cada uma. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, Irene, estou aqui. Ah, danadinha. Boa noite. Fiquei sem Boa saber. noite. Boa noite. Boa noite, Irene. Obrigada. Boa noite.